Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tome seu assento, passe o envelope para a direita do corredor que você está sentado. Fique bem à vontade. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluia. A palavra que nós vamos meditar nessa noite. Palavra conhecida demais, que vai facilitar o nosso entendimento. Louva a Deus pela tua vida. Louva a Deus por você ter vencido a chuva e o frio para estar nesse lugar nessa noite, para juntos, buscarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome dele. 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos estar lendo do verso 9 em diante. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, possear em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pela tua palavra nessa hora. Pai, em concordância com tudo o que já foi orado, que já foi falado e ministrado sobre esse lugar, nós queremos te pedir, ó Deus, que essa tua palavra, liberada essa noite sobre a nossa vida, venha sobre esse lugar, venha, Senhor, sobre a nossa vida de forma sobrenatural, não, Senhor, simplesmente para trazer alegria ao nosso coração, mas trazer mudança, trazer transformação, e que essa palavra venha cumprir sobre a nossa vida o objetivo pela qual o Senhor está enviando sobre cada um de nós para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Olha que legal. Interessante que quando eu meditava acerca da palavra do nosso Deus, para a gente estar meditando nessa noite, o Senhor falava comigo acerca de crescimento, crescimento espiritual. Como nós temos crescido diante de Deus. Como já foi falado aqui, nós estamos vivendo um tempo de transição, um tempo difícil, um tempo na política, na vida do Brasil, um momento bem conturbado, mas a gente começa a entender que é nos momentos de luta, de dificuldade, que a igreja mais cresce. É no momento de luta e de guerra que nós dobramos mais o nosso joelho, nós jejuamos mais, nós buscamos mais a presença de Deus. É no momento onde nós não conseguimos entender e compreender o que Deus está falando, é que a gente vai buscar mais a Ele. Quando nós estamos na quarta-feira do propósito, a gente está buscando a falar com Jesus, a buscar mais, a ouvir a Jesus. Então a gente precisa ter esse entendimento que precisamos ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Nós precisamos ter um relacionamento mais próximo com Jesus, porque foi Ele que pagou o preço para que pudéssemos estar aqui. E esse Senhor, o nosso Senhor, Ele tem o tempo todo desejado que eu e você venhamos ter um relacionamento muito íntimo e próximo, para que Ele possa revelar os desejos do coração dEle para a nossa vida. Mas para isso nós temos que ter o entendimento, nós precisamos crescer espiritualmente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, até mesmo aqueles que já nasceram numa família, num local onde já foram doutrinados segundo a palavra de Deus, não foi o meu caso, eu estou há 17 anos convertido, mas o entendimento que nós precisamos ter é que mesmo já nascendo num lar onde a base é cristã, ou mesmo quando você entrega a tua vida para Jesus, é algo natural nós buscarmos esse crescimento. Paulo fala muito sobre isso. Quando é menino, você faz coisas de menino, compartilha coisas de criança, mas quando você começa a crescer, você tem que agir como adulto, como pessoa que tem já a sua faculdade mental alinhada com o teu padrão. E com Deus nós precisamos entender isso. A palavra fala, Lucas relata no capítulo 2,
que o nosso Senhor Jesus, já aos 12 anos de idade, né, quando ele se perdera, né, da sua família, entre aspas, porque a família achou que tinham perdido Jesus, mas na verdade Jesus estava no templo, né, ouvindo a palavra, questionando os doutores da lei, com 12 anos de idade, né, então a palavra fala no versículo de número 52, que Jesus ele ia crescendo em estatura, conhecimento e graça. Jesus ele foi ensinado por uma família aqui na terra natural, assim como eu e você, dentro dos princípios, só que o entendimento que o Espírito Santo já trazia sobre a vida de Jesus é que ele precisava buscar a cada dia mais crescer na sabedoria divina, na sabedoria de Deus dentro da Escritura. E nós precisamos entender isso. Eu não sei se você já começou a compreender a dimensão de onde o Espírito Santo vai nos levar essa noite, porque se nós queremos ter um relacionamento com Jesus, nós precisamos buscar isso num amadurecimento da nossa fé. Não tem outra forma, irmão. Não tem outra forma de agradar a Deus sem ser através da nossa fé. Não tem como você ter um relacionamento com Jesus se você não consegue compreender que é com a palavra de Deus que Ele vai falar ao nosso coração. Que Ele vai trazer esse entendimento para a nossa vida, para trazer a revelação daquilo que é o desejo dEle. Pelo menos eu quero saber qual é o desejo do Senhor para a minha vida. Né, como o Denilson disse aqui, a gente questiona muitas vezes o propósito de Deus, a gente quer entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida, qual é o ministério que o Senhor tem para a nossa vida, mas como meninos a gente só questiona e não para ouvir, não se assenta para ouvir o que o Senhor tem. Algo que a gente precisa entender, é uma coisa que nos últimos tempos acontece demais, principalmente nas redes sociais. As pessoas lançam muitos vídeos em relação a isso, que é expectativa e realidade. Né? Eu estava aqui ajoelhado e eu estava meditando acerca da palavra sobre expectativa e realidade. Eu lembrei do que o pastor Fábio disse aqui, convocando os irmãos para o culto de hoje. O pastor Fábio diz assim: irmãos, quarta-feira é feriado, vamos aproveitar que é feriado, a maioria das pessoas não tem, né, os seus afazeres, o seu trabalho, então vamos vir para a igreja. Aí eu estava olhando assim e falei: Jesus, olha a expectativa, a gente jogou a expectativa lá em cima, feriado, pô, o povo vai ser igual domingo, a gente está mais tranquilo em casa, dá para a gente vir para o culto, adorar o Senhor, aí vem o frio, vem a chuva, a gente olha a quantidade de pessoas, fala assim, realmente o povo não veio, isso aí é a realidade. Expectativa versus realidade. Quem é que não cria na tua vida, chegando o final de ano, uma expectativa para o ano seguinte? A gente cria uma expectativa aqui dentro, né? A maior expectativa que as pessoas criam no final de ano é: eu vou começar a fazer uma atividade física no ano que vem, eu vou mudar a minha vida. Né? E quando o camarada é crente de verdade, ele fala assim: para ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, vou buscar mais. Aí frustra. Porque chega em outubro e olha para janeiro desse ano e fala assim: tudo que eu disse que ia fazer esse ano eu não consegui fazer ainda. Aí joga a expectativa para o ano seguinte. E eu quero trazer o entendimento do teu coração nessa noite. Deus também tem uma expectativa sobre a nossa vida. Deus ele tem uma expectativa. Deus ele olha para mim e para você, ele tem uma expectativa de onde nós vamos alcançar, qual é o patamar. Meu irmão, eu tenho questionado isso a Deus direto. Deus, qual é o patamar que eu deveria estar? Porque eu sei que a minha realidade está abaixo da expectativa dele, porque eu sou fraco, eu sou humano. Então eu tenho pedido a ele: Deus, me revela qual é a tua expectativa sobre a minha vida, porque eu já entendo que a realidade está muito abaixo. E o que mais tem acontecido, meu irmão, é crente, eu e você, frustrarmos as expectativas do Senhor sobre a nossa vida. Mas nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai trazer um despertar para mim e para você. O Espírito Santo vai trazer algo diferente. O Espírito Santo vai começar a plantar no meu e no seu coração que nós precisamos buscar esse relacionamento, essa intimidade, para que haja o conhecimento de qual é a expectativa de Deus. O que Deus está projetando, meu irmão? Deus tem projetado coisas sobre a nossa vida. Nós precisamos fazer valer a pena. Nós precisamos nos mostrar como cristãos verdadeiros. Esse é o objetivo de quem se converte, de quem quer buscar esse amadurecimento espiritual. Nós precisamos crescer em sabedoria, conhecimento e graça diante de Deus, através da revelação da palavra, através da revelação do que Deus tem separado. Você consegue compreender isso? Interessante que
quando nós olhamos a história de Naamã, a gente começa a entender como é que funciona esse lance de expectativa versus realidade. A expectativa do ser humano versus a realidade do que Deus quer. Porque a gente também faz isso. Da mesma forma que Deus, Robin, ele tem uma expectativa sobre a nossa vida e nós correspondemos com uma certa realidade, a gente também tem uma expectativa em Deus e ele responde na realidade dele. E a vontade dele sempre foi boa, agradável e perfeita. Então, não importa se a expectativa que eu tenho em Deus, ele não supra. Porque se eu vivo a realidade do que Deus tem para mim, aleluia, eu já consigo alcançar a plenitude, porque Deus, ele diz que ele só tem pensamentos de coisas boas sobre mim, sobre você. Não é pensamento mau, meu irmão. São coisas boas, são coisas alinhadas. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos crescer. Temos que aprender a viver pela fé. É colocar as nossas expectativas nas mãos de Deus. Eu sei que esses últimos dias está sendo difícil. Está sendo complicado, meu irmão. Porque a igreja orou, a igreja clamou, a igreja jejuou. E a gente não viu o resultado que a gente queria, sim ou não? Na grande maioria a gente não conseguiu atingir. Por quê? Porque nós criamos uma expectativa tão grande em cima do que era, mas na verdade nós não estamos querendo viver a realidade do que Deus tem para a gente. Eu não estou dizendo que é o que Deus quer, não. Eu estou dizendo para você, põe a tua fé em ação, porque em poucos dias Deus vai mostrar qual é o objetivo dele sobre a nossa vida, ou qual é a realidade que ele deseja para a igreja, porque a igreja está crescendo, a igreja está amadurecendo, nós estamos às portas de um grande avivamento espiritual, aonde nós vamos começar a ver dentro da igreja, não a perseguição que muitos estão dizendo, nós temos que passar perseguição. Sim, irmãos, nos últimos dias isso é normal. Mas o que nós precisamos viver primeiro é o avivamento da parte do Senhor, é o cumprimento da palavra, aonde diz que sinais e prodígios irão acompanhar aquele que crê. Eu quero começar a viver isso, eu quero começar a viver e partilhar dessa geração, aonde os milagres, os sinais e os prodígios da parte de Deus comecem a fazer parte da nossa vida. Mas para isso nós temos que amadurecer espiritualmente. E interessante quando a gente olha para Naamã, olha só que doideira. O versículo que nós lemos, você conhece a história, Naamã, general de guerra do exército da Síria, leproso, um camarada que sofria de lepra. E um dado momento, uma jovem que foi pega cativo e levado como escrava para a casa de Naamã, deu uma solução para o problema dele em Deus. E o interessante é que quando ele sai da terra dele e vai em busca da solução, ele criou uma expectativa que é aqui dentro do coração. Ele criou uma expectativa. Assim como eu e você, quando nós saímos de casa, a gente cria uma expectativa no culto. Eu não sei você, mas eu crio uma expectativa no culto, eu oro e peço a Deus, Deus, sinais, prodígios, maravilha, transforma, cura vidas, salva naquele lugar. A gente já cria uma expectativa. Uma expectativa não no pregador, de você olhar e entender assim, porque quem vai estar pregando hoje é o presbítero Redinã, então eu vou lá para ouvir. Não, quem vai estar é o pastor Enéas, ou o pastor Dinei, a igreja enche. Não, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo em relação a quem está aqui, mas em relação a Deus, porque nós entendemos que quando viemos para esse lugar, Camila, nós estamos aqui, para buscar a unidade do povo de Deus, para ligar na terra em oração, para ser ouvido no céu, porque nós estamos aqui como corpo. Nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor. Então a nossa expectativa tem que ser em entender se o culto chegou no céu, se ele se agradou do nosso culto. Mas é lógico que nós entendemos que se a oração do justo chega ao céu, se nós como igreja estamos clamando, meu irmão, cabe sim se frustrar se a gente não vê sinais e prodígios acontecendo aqui, porque tem alguma coisa errada. E não é em Deus o erro. Não é em Deus, porque Ele é perfeito. Deus é perfeito. Naamã, ele entendeu que a solução dele estava no profeta. Até então ele não entendeu que a solução estava em Deus. Ele entendeu que a solução estava no profeta. Ele criou expectativas. Olha o que o versículo 11 diz na tua parte B. Eis que eu dizia comigo. Naamã dizendo. Eis que eu dizia comigo. Quem é que nunca conversou com a sua consciência? Quem é que não faz isso, né, irmão?
A gente conversa com a gente o tempo todo. A gente cria expectativas. Principalmente quando você tem algo para falar. Hoje não, porque eu já tenho uma maturidade, mas no início, quando eu começava a pregar, meu irmão, eu ia deitar pregando. Aqui na minha mente, eu ia pregando, repassando o texto, o que eu ia falar, marcava no cronômetro para ver o tempo que eu estava levando. Ia criando aquela expectativa, gerando aqui dentro de mim. Naamã, ele gerou isso dentro dele. Olha só, ele diz, eu fui de caminho falando comigo mesmo. Olha a expectativa dele, no homem. Certamente ele sairá, está falando do profeta. Certamente ele sairá, vai pôr-se de pé diante de mim, olha só. Invocará o nome do Senhor, o seu Deus. Vai pôr as mãos sobre o lugar, sobre a ferida. E aí eu vou ser curado. Olha a expectativa de Naamã. Meu irmão, é porque Naamã não era crente pentecostal. Se fosse crente pentecostal, olha, o pensamento do crente ia ser assim: eu vou chegar lá, o homem vai sair, vai bater o pé, vai falar em mistério, vai soltar uma rajada de glória. Ih, rapaz, a gente cria uma expectativa, um negócio muito louco. Mas a expectativa que nós criamos, ela não alcança a realidade de Deus. A realidade de Deus perfeita, ela vai além, é o contrário. No nosso campo humano, a nossa expectativa está sempre acima da nossa realidade, mas para Deus é o contrário. Esse homem, ele olhava e dizia, vai vir o profeta e vai pôr a mão e pronto, vou ser curado. O que Deus manda o profeta dizer para ele? Primeiro, o profeta nem foi. O profeta ficou lá dentro, nem saiu de onde ele estava. Isso é igual quando o irmão quer receber a visita do pastor em casa. Eu estou doente, irmão, o pastor tem que vir orar comigo. Aí o pastor Erné vai e pede um diácono para ir lá orar com o irmão. Aí o irmão chega lá, poxa vida, o pastor Erné podia ter vindo e mandou um diácono. Isso quando não manda um irmão, que fala assim, pô, um irmão que nem cargo na igreja não tem. A gente cria muita expectativa nos homens. Quando na verdade, quando nós desenvolvemos relacionamento com Deus, nós começamos a entender que Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Meu irmão, Ele usou até a mula para falar com o profeta. E a gente agora fica querendo o quê? Esperando um monte de coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele está despertando a igreja dele para um crescimento espiritual, para viver o sobrenatural que Ele tem. Porque enquanto eu e você estivermos olhando para o mundo natural, aos olhos da carne, nós não vamos ver o sobrenatural se manifestar. Deus quer levantar um povo que vai viver por fé, um povo que vai viver com a visão no céu, com a visão no sobrenatural. É olhar, irmão, para onde não tem nada e ver o tudo de Deus se materializando ali. É olhar diante de uma situação onde a gente acha que não tem jeito nenhum aos olhos humanos, mas entender que há uma intervenção do alto que pode resolver a situação. Mas aí eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado com a Bíblia? Quanto tempo nós temos gasto com a leitura da palavra? A gente quer muito ouvir Deus falar. A gente diz muito que quer conversar com o Senhor. A palavra diz assim, é orai sem cessar. Orar é conversar com Deus. Só que quando a gente só fala e não para ouvir, você já conversou com alguém? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já conversou com alguém que não te dá espaço para você falar? Eu já estava até brincando com a Kenny, minha esposa. A gente estava no evento e tinha um camarada, o camarada falava o tempo todo. O cara falava o tempo todo, eu virei para ele e falei, olha como é que o cara fala. Se você vira as costas, ele continua falando. De tanto que ele fala, ele não te dá espaço para você falar. Aí eu falo para você, é bom conversar com alguém assim? Não é. Tem momento que você não quer nem estar perto. Tem momentos que você fala assim, conversa aí com a minha mão aqui. Né, Camila? Camila está rindo. Mas é assim. Por quê? Porque não tem como. Aí não é conversa, é palestra. É igual aqui, vocês estão me ouvindo. A gente não está conversando, vocês estão me ouvindo. Aí você acaba tendo que ouvir a pessoa e você não consegue nem abrir a boca nem para concordar. Muitas vezes você só balança a cabeça, porque a pessoa não deixa você falar. E a gente tem tempo que a gente fala isso assim com Deus. A gente faz dessa mesma forma.
A gente fala. Amém. Vou levantar e vou embora. Aí ele fala, mas você falou tudo que você queria, agora que eu ia falar. Aí Jesus cria uma expectativa, ele pelo menos agora vai abrir a Bíblia, e eu vou falar com ele na Bíblia, já que ele não quer me ouvir, ele vai falar na Bíblia. Aí você abre a Bíblia, aí fala assim, agora é a hora. Aí você lê um versículo, amém Jesus, estou cansado, eu vou ter que dormir. Aí frustra. As expectativas de Deus? Não, porque Deus nunca se frustra. Porque Deus, ele cria em mim e você a certeza de que nós iremos fazer valer a pena. Porque se fosse assim, meu irmão, ele não teria entregado a vida dele por mim e por você. Que ele não entregou a vida só por mim e por você, mas ele entregou a vida para aqueles que estão lá fora também, para aqueles que ainda estão perdidos. Foi por todos que ele entregou a vida dele. Ele sabia que existiriam pessoas que não iriam dar ideia nenhuma porque ele fez, mas mesmo assim ele fez. Ele fez por você que está em casa, sentado no sofá. Ele fez por você que está aqui, sentado na igreja. Ele fez por aquele que essa hora deve estar lá no bar, na festa, na bagunça, ou até mesmo sei lá onde. Ele entregou a vida dele sem olhar se nós iríamos fazer valer a pena ou não, mas hoje a expectativa dele é que eu e você, que reconhecemos ele como nosso Salvador, venhamos pelo menos dar ouvido ao que ele tem para dizer. Por isso que a palavra repete várias vezes, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, ele continua falando com a igreja. O Senhor, ele continua falando no nosso meio. O Senhor, ele continua trazendo a revelação da vontade dele para mim e para você. É muitas vezes nós que não queremos ouvir. Na verdade, a gente até quer ouvir, mas não para ouvir. Porque a correria é muito grande. E a expectativa é de que aconteça algo grande, meu irmão. Eu sei que você não conhece alguém, porque aqui não tem gente assim. Sei que você não conhece, mas em alguns lugares tem. Tem gente que só quer procurar profeta. Porque é muito mais fácil você procurar alguém que revela algo da parte de Deus do que você abrir a palavra, jejuar, orar e buscar por alguns dias. Deixa eu falar uma coisa para você. O que curou Naamã não foram os 7 mergulhos. Não foi. O profeta disse para ele, né? O profeta, além de não vir atender o homem, pastor Fábio, ainda mandou ele tomar banho. Vai se banhar. Vai tomar banho. Isso é hoje, irmão. Por muito menos tem crente desviando. Por muito menos. É o que eu te falo. Antigamente os crentes eram crente de verdade, irmão. Crente raiz. O profeta João Batista ia lá para o deserto chamar o pessoal tudo de raça de víbora. Turma de sem vergonha. O que vocês vieram fazer aqui? Ele ainda falava assim, o que vocês vieram fazer aqui? Tem muita coisa melhor para você fazer em casa, você veio fazer o que aqui? Meu irmão, se a gente fala isso de púlpito com a igreja, antes de acabar a palavra, a metade já foi embora. Porque não ouviu o que queria ouvir. Aí o profeta, ao invés de atender o homem, um homem importante, irmão. Um homem era general. O homem chegou com um monte de carro de guerra, aquele monte de soldados escoltando ele. Aí ele manda o menino ir lá e falar com o cara, ó, o mestre lá falou para você ir tomar um banho lá no rio. O cara, mas é isso. Vai lá, e o que ele falou? Vai lá e dá 7 mergulhos no rio que você vai ficar curado. Aí o cara começa a reclamar, fala assim, poxa vida, 7 mergulhos num rio sujo. Eu criei uma expectativa na minha mente que ele ia vir rodopiando, saltando, virando cambalhota, ia botar a mão sobre a minha ferida, ia revelar os mistérios de Deus, ainda ia trazer a revelação do que Deus ia fazer comigo no futuro. E a gente pensa, cria um monte de coisa. Mas a realidade de Deus, irmão, é linda demais. E o que curou esse homem, aleluia, o que curou esse homem não foram os 7 mergulhos, porque o profeta podia ter falado com ele, pode vir com escatologia, não sei o que ela dagia, e um monte de teologia, e dizer, porque é 7 da perfeição, não sei o que, meu irmão, presta atenção. É muito além disso. É muito além, ele podia ter dito para ele lá e dar 1 mergulho, eu podia ter dito para ele dar 30 mergulhos. Não importa o número, que nós podemos, não tem que focar em número. Meu irmão, até nessa política agora a gente via crente fazendo numerologia para ver quem ia. Quando eu falei, vamos, para com isso, irmão. Vai orar mais, jejuar mais. O que curou esse homem não foi a quantidade de mergulho.
O que curou esse homem foi o ciclo da obediência. O ciclo da obediência e fé, porque se foi liberada uma palavra para ser 7, não podia ser 6, nem 8, tinha que ser 7. Porque há um ciclo no entendimento. Então o crescimento ele não acontece de qualquer maneira, assim como o mundo natural também não é. Não tem como uma criança sair do ventre da mãe e já sair andando por dentro do hospital e pular no colo do pai. Né? Porque a mãe está lá no negócio lá, deitada. Não tem como. Não tem como uma criança já sair falando e pegando o celular do médico e mandando WhatsApp com o selfie dela para todo mundo. Não demora muito. Mas não tem como. Porque há um ciclo de crescimento que precisa ser respeitado. Da mesma forma com Deus, não tem como você achar que vai ser da noite para o dia, mas diferentemente do natural, o sobrenatural, nós conseguimos acelerar esse processo. Quanto mais oramos, mais buscamos, mais jejuamos, mais rápido vamos atingindo a maturidade. Aleluia! Você consegue compreender isso? Então, quando nós entramos nesse ciclo de obediência e fé, isso gera perseverança. A gente começa a perseverar, ter um entendimento. Denilson disse aqui, às vezes tem promessa que leva 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Meu irmão, eu estou pegando uma promessa que tem mais de 15 anos. Abraão se apegou na promessa com mais de 20 anos para se cumprir. Tem coisa que é na hora, irmão. Eu já orei para Deus e baixei minha cabeça assim para orar no escritório. Antes de eu levantar a cabeça, o telefone tocou e a bênção já estava ali. Mas só que tem coisas que são devagar, tem coisas que dependem. Por quê? Porque a realidade de Deus é diferente da nossa expectativa. E quando nós temos esse entendimento, as coisas começam a mudar. Porque você começa a não viver mais por vista, mas por fé, tendo o entendimento de que Deus já está preparando. Ou vamos mudar a palavra. Deus já preparou. Já está esperando só o tempo certo para entregar para mim e para você. Porque antes da fundação do mundo, antes de eu e você nascer, Deus já tinha todas as coisas preparadas para mim e para você. Existem bênçãos que já estão preparadas para mim e para você. Basta você tomar posse disso e aguardar o tempo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Deus vai entregar, meu irmão. Nós precisamos crer nisso. Se a gente não se apegar nisso, nós vamos se apegar em quê? No governo? Vamos se apegar em quê? Nós precisamos ter essa consciência, reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Aí o camarada cheio de expectativa. E olha que interessante. Quando a gente tem tanta expectativa na nossa vida, a gente se frustra com uma facilidade tão grande, que se a gente não tiver, Igor, formado e forjado na palavra, a gente desvia. E o interessante é que quando o profeta disse para esse general, vai lá e mergulha, ele botou um monte de empecilho. Mas olha que interessante, a hora que ele virou as costas, alguns dos soldados dele vieram até ele e disseram para ele assim, mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido um negócio mais complicado, será que o senhor não faria? Olha que interessante. Quantas vezes a gente vai aconselhar pessoas, a gente diz assim, irmão, irmã, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar de Deus. A pessoa assim, poxa, mas é só isso que tem que fazer? Aí tem gente, irmão, que se você falar assim, não, para você conseguir riqueza na tua vida, vitória, bota a nota de $1 no bolso e vai para Rio das Ostras, pular onda. Tem gente que acredita nisso e vai. Aí quando você fala para orar e jejuar, a pessoa não quer. Porque é simples demais, eu faço dentro de casa. Aí a pessoa fala assim, não, faz uma cruz do seu tamanho, bota nas costas e vai a pé daqui para São Paulo, arrastando ela. Tem gente que vai. Aí você fala assim, mas não, irmão, não é esse o sacrifício que Deus quer. Deus quer a sua santificação. Se mantenha santo, puro, íntegro. Ora,
porque Deus vai te dar a resposta. Deus vai trazer a cura sobre a tua vida. Deus vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. Ah, mas é simples demais isso, porque tem que ter sacrifício. Não, irmão, o sacrifício já foi pago lá na cruz. O único sacrifício que nós precisamos fazer hoje é nos manter perseverante na santificação, para o dia que o Senhor vier buscar a igreja dele, nós possamos subir com ele. É simples assim. Mas só que se você quer ver sinais, prodígios e maravilha, mergulha na palavra, vai jejuar, vai buscar esse poder de Deus, busca o amadurecimento em Deus, que as coisas vão começar. Ah, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer diante dos nossos olhos, as coisas vão começar a fluir, vai começar dentro da tua casa. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, vai começar a acontecer dentro da tua casa, porque tem que ser de dentro para fora. Não adianta começar a acontecer lá fora para depois alcançar a tua casa. Não, vai começar lá dentro da tua casa. Aí o camarada chega pro Naamã e fala assim: Naamã, mas se tivesse falado um troço tão simples, você não ia fazer? O troço é simples, faz. E ele fez. Ele entrou nesse ciclo de obediência e fé. Você já ouviu muita pregação disso, né? Mergulhou uma, subiu, não aconteceu nada. Mergulhou duas, subiu, não aconteceu nada. 6 vezes ele foi e não aconteceu nada. Mas tem que acontecer o ciclo por completo. O ciclo tem que ser completo, não pode ser quebrado, meu irmão. Meu irmão, o povo estava tão pertinho de Canaã, aí Moisés morre. Aí o que o povo fez? Começou a chorar, começou a plantear. Aí Deus diz para Josué: Josué, bota o povo de pé, porque ali do outro lado do rio já é Canaã. Levanta a cabeça e atravessa o rio, porque a vitória já está ali. Meu irmão, já estava tão perto da vitória, mas o povo estava prostrado, sofrendo, porque tinha perdido um grande líder. Até aí tudo bem, meu irmão. Nós podemos sofrer, mas nós precisamos continuar a perseverança. Canaã está tão pertinho, meu irmão. A nossa vitória está tão perto. Não importa, a cada dia que eu vivo, eu estou mais próximo da minha vitória. Não é o tempo que está demorando. A cada dia eu estou mais perto de receber aquilo que Deus tem para mim. Você consegue crer dessa forma? A cada dia que passa, que você consegue perseverar, se manter de pé, é um dia a menos para você alcançar a tua vitória, alcançar a tua bênção dentro da tua casa. Se mantenha firme, meu irmão. E o camarada mergulhou. E quando ele cumpriu o ciclo, a sua pele foi curada. Foi limpo. A pele, meu irmão, não tem creme Mary Kay que fazia aquela pele brilhar do jeito que ela estava brilhando. Pele de criança, pele de bebê. Pode ter certeza disso, meu irmão. O ciclo irá se cumprir sobre a tua vida. Por mais que você possa achar que tem momento da tua vida que tu está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima. Uma certeza eu tenho: quando você conseguir estabilizar a tua fé, aleluia, manter a consistência, Deus vai operar um milagre na tua casa, aleluia. Maturidade espiritual, querido. Nós precisamos ter e fazer esse esforço para a gente ir em frente. Naamã reconheceu quem era Deus, que até então ele não sabia. A expectativa dele era no homem, mas a realidade foi em Deus. A tua expectativa pode ser nesse mundo, mas a realidade vai ser em Deus. Mas o mais importante disso tudo é nós entendermos se nós estamos alcançando a expectativa de Deus. Qual é a nossa realidade nessa noite? O que tu tem conversado com Jesus? A tua vida tem sido de constante oração? Ah, irmão, mas eu não tenho tempo de estar o tempo todo de joelho orando. Eu não estou falando disso, estou falando de você estar o tempo todo ligado no trono do céu. Está trabalhando, está ali costurando, cuidado só para não meter o dedo na agulha. Mas vai louvando e vai falando com o Senhor. Aonde eu e você estivermos, nós precisamos estar ligados com Ele, porque Ele quer falar comigo e com você. Ele quer gerar isso no nosso coração. Naamã reconheceu a realidade em Deus. O tanto que ele reconheceu a realidade em Deus, que ele disse para o profeta que ele não queria mais prestar culto na terra onde ele morava. Ele falou assim: profeta, me arruma um bocado de terra aí para eu levar para casa, que lá vou montar um altar, porque nem a terra de onde eu moro é digna de eu dobrar o joelho para adorar esse Deus vivo. Quando nós reconhecemos quem é Deus, nós vemos a magnitude de quem Ele é, o poder, o sobrenatural, o grande eu sou, o Deus do impossível, o Deus que para Ele não há limitação, um Deus que não há, projeto falido, mas o Senhor é fiel.
Eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero orar com você, para que possamos alcançar as expectativas do Senhor. Porque Naamã, ele não recebeu só a cura dele. Ele recebeu a salvação. Porque ele começou a reconhecer o Deus verdadeiro. Eu quero orar com você. Você que pode, fique de pé comigo, por favor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você para que venhamos alcançar essa expectativa. Para que possamos buscar esse crescimento espiritual. Tem momento que muitas vezes gente me pergunta: onde está o meu Deus? Quem é o meu Deus? Por que o meu Deus permite essas coisas? Mas eu não preciso responder essa pergunta para quem me indaga. O que eu preciso ter no meu coração é a certeza de quem eu sou em Deus. Do quanto eu amo Deus. Do quanto eu busco a Deus. Eu preciso realmente perguntar para mim, Eduardo, se eu amo a Deus. Porque se eu trouxer isso para o natural, quando eu estava namorando a minha esposa linda, que está aqui, aprecie com moderação, eu queria estar junto dela o tempo todo, eu ainda quero hoje. Mas na época eu queria estar o tempo todo junto, queria ligar o tempo todo. A gente tinha um plano de celular, que na época não pagava ligação de um número para o outro, que era o meu para o dela, o dela para o meu. A gente dormia com o celular no ouvido, assim, um escutando a respiração do outro para dormir. Olha que coisa doida. Amor, aqui na terra. Aí eu preciso me questionar. Será que eu amo a Deus dessa forma? De querer estar o tempo todo querendo ouvir a respiração dele comigo? De estar o tempo todo com ele, ligado nele. E tudo que eu fizer, eu ter a certeza e a consciência de que ele está do meu lado. E eu convidar ele para participar de todas essas coisas. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, você que pode. Vamos clamar a Deus agora. Vamos buscar isso de Deus. Nós estamos nesse lugar para buscar ouvir. Nós estamos aqui para falar com Jesus, para ouvir de Jesus e ter um relacionamento com Ele. Então nós precisamos alcançar essa expectativa. Nós precisamos alcançar essa realidade em Deus. Então eu te convido agora a orar. Dentro do que foi ministrado, daquilo que foi entendido ao teu coração. Porque não é muito pelo eu falar. Não é muito pelo que eu preparei para falar com você nessa noite. Mas a maior ministração é o que o Espírito Santo traz dentro da tua realidade ao teu coração. É o que o Espírito Santo traz diante de ti. Move nessa hora, Espírito Santo.